Não existe um ser humano que se afaste de Deus que tenha uma melhor vida. Eu não conheço ninguém. Todas as pessoas que se afastaram de Deus, elas descambaram na sua vida emocional, espiritual, financeira, na sua vida comportamental. Ela entra para o pecado, ela permite que o pecado venha e a leve e a afaste de Deus, a deixe completamente desfigurada espiritualmente, ela perca a imagem e a semelhança de Deus, né? Como Paulo disse aos romanos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A pessoa perde a conexão com a glória de Deus. Nunca vi uma pessoa ficar melhor afastada de Deus. Ela sempre vai ficar ruim, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. O que o inimigo faz com a nossa vida? O que ele faz com o ser humano? Afastá-lo de Deus, né? É afastá-lo da rota de Deus. O salmista disse: enquanto eu calei os meus pecados, eu permiti os meus pecados, meus ossos se envelheceram. Todas as vezes que o ser humano cede às pressões do inferno, certamente ele vai ter um fim muito ruim. E o outro paralelo aqui que nós temos aqui é da peça da desculpa. Deus está nos chamando toda hora, Deus está te chamando sua casa, sua família, de repente para um projeto que Ele tem para você, e você está sempre dando uma desculpa. Eu lembro da parábola do capítulo 22 de Mateus, das bodas, né? Quando o Senhor prepara a festa, está tudo bonito, maravilhoso, eles agora saiam convidando, alertando, chamando, notificando, né? Alertando os nossos convidados que a festa já está pronta. Mas aí cada um dizia uma coisa, cada um chegava e dizia: ah, Senhor, eu não vou porque eu comprei 5 juntas de boi e eu vou cuidar dos meus bois. O outro dizia: não vou porque eu casei agora, vou curtir meu casamento. O outro: não, porque agora eu comprei uma empresa, montei uma empresa, vou curtir minha empresa. Então, o ser humano está sempre dando uma desculpa para não se entregar a Deus. Mas até quando você vai dar desculpa? Essa é a questão. Até quando você vai ter argumentos para não atender à voz de Deus? Agora, todo argumento que você dá é da sua alma. Todo argumento que você dá para Deus é do seu espírito. Todo argumento que você dá para Deus é o argumento da sua natureza humana, né? Ela sempre vai argumentar e sempre vai arrumar uma forma de dizer para você dar uma resposta para Deus, para que você não seja abençoado e não tenha um envolvimento totalmente com Deus. E eu vejo as pessoas dando sua desculpa. Nossa geração é a geração mais que mais se desculpa de todas as outras. Porque hoje em dia nós temos tanta coisa que concorrem com a vontade de Deus na nossa vida. É ou não é? Você não perderia nada estando nesse culto. Se você começasse a olhar para o que você tem de opção. Agora, a questão é: quem você prioriza? Quem a gente prioriza? Porque, vou dizer para você que todas as outras opções, elas são passivas e são substituíveis. Agora, a sua decisão de servir a Deus, de estar na presença de Deus, nem sempre ela é passiva ou substituível. Porque hoje você está aqui, amanhã você não sabe. Mas uma coisa é certa: antigamente tinha um livro, um folhetinho com a mensagem que era: onde você passará a eternidade? E essa pergunta ecoa. Porque se a vida se resumisse a 80 anos, 90 anos, até 100 anos, e segundo a medicina, a probabilidade do futuro é que o homem viva até 120 anos. Aliás, a Bíblia diz que o homem pode viver até 120 anos. A ciência está trabalhando para isso. Mas digamos que você viva até 120 anos. Mas isso não é a eternidade, né? Então a gente tem que pensar na eternidade. Onde passaremos a eternidade?
E eu li aqui 2 textos da Bíblia, um que fala que nós somos o sal. Mas se o sal não salgar, se ele não tiver sabor, ele não presta mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você é sal, quando é que a igreja é sal? Quando ela é útil. Quando ela faz do que Deus colocou na sua vida algo de útil. O dia que a sua vida não tiver em alinhamento com a vontade de Deus, você não é útil. E sabe o que vai acontecer? Como diz a Bíblia, você vai ser pisado pelos homens. Sabe o que é ser pisado? Vou te contar uma coisa aqui sobre o sal. Por que o Senhor Jesus fala isso? Porque antigamente, as ruas não eram asfaltadas. As ruas de Jerusalém, ou das cidades da época bíblica, não tinham asfalto. Então, devido à chuva e outras coisas, era muita lama, muito barro. Então, o que eles faziam? Eles pegavam sal que não era refinado, que não conseguia ser útil, porque ele não tinha sabor. Então, eles usavam essas pedras de sal para jogar nas ruas das cidades. Até para não levantar muita poeira. Então, eles jogavam sal nessas ruas e os homens andavam por cima desse sal. Olha como é que são as coisas. Então, Jesus usa esse modelo para dizer que tem pessoas que vão ser pisadas a vida toda, porque não funcionaram como o sal, que não foram o sal, que não fizeram jus ao seu chamamento, à sua existência, à sua criação, para que foi criado. Então ele diz, se você não salgar, se você não fizer o seu papel, você vai servir para ser pisado nas ruas. Porque você vai ser jogado nas ruas. E as pessoas vão andar por cima de você. Isso, obviamente, é uma metáfora para dizer que se a gente não fizer com que a nossa vida valha a pena dentro do projeto, do propósito, da visão para o qual Deus nos criou, você se tornará inútil. E eu creio que ninguém quer ser inútil. É? Mas aí vai servir de piso, de asfalto na rua para as pessoas pisarem. Eu vejo muita gente sendo pisada hoje porque não fez jus ao seu chamamento. É? Talvez ela está pagando um preço socialmente, emocionalmente, financeiramente, porque ela não conseguiu entender o projeto de Deus, a visão de Deus, o chamado de Deus para a vida dela. E Jesus disse, você não pode ser luz e ao mesmo tempo não brilhar. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quer dizer, é impossível esconder a luz, né? Se tem uma cidade, porque toda cidade reflete luz, é impossível guardar uma cidade, esconder uma cidade sem o reflexo da luz. É impossível. Então, se a vida do crente, se a sua vida ela brilha, ela tem a luz do Evangelho, ela tem o poder de Deus, ela tem a glória de Deus na sua vida, é impossível você ficar oculto, é impossível você ficar debaixo de domínio de trevas, é impossível você ficar escondido, porque Deus te revela, tua vida será revelada, teus valores serão revelados, sim ou não? E é isso que Deus quer que a gente entenda. Amém? É impossível você ficar oculto se a sua vida contém o conteúdo do poder, da glória, da santidade, da presença de Deus. Você aparece, sua vida é revelada, seus valores são revelados. Por quê? Porque você se torna como uma cidade no topo de um monte. Todo mundo vê de longe. Todo mundo vê. Quem já viajou,
pelas estradas, como eu já viajei muitas vezes, muitos anos, viajei estradas do Brasil. Às vezes, você está viajando à noite, muitas vezes você está indo numa estrada muito deserta, tudo escuro, mas de repente você olha no horizonte, você vê o brilho, você vê luz, e quanto mais você vai se aproximando, daqui a pouco você enxerga uma cidade. É assim a vida do cristão, é assim a vida da igreja, é assim a sua vida. Amém? Todo mundo que se aproxima de você enxerga o brilho da luz. As pessoas podem estar perdidas nas trevas, podem estar longe, mas cada vez que elas vão se aproximando da igreja, elas vão se aproximando das pessoas que têm Deus no coração, que refletem o brilho da glória de Deus. Todas as vezes que as pessoas se aproximam de você, elas percebem que tem luz em você. Amém? Se elas estão com uma vida totalmente sem sabor, à medida que elas se aproximam de você, elas têm sabor na sua vida, porque a sua vida é sal. Você salga, você dá sabor, você dá prazer das pessoas estarem com você. Essa é a regra da vida. Amém? Então, para a gente fechar aqui, quero dizer para você, tem gente que precisa de você, do teu sal e da tua luz. Talvez na tua família, teu parente, teu amigo. Talvez alguém que deveria estar aqui hoje, mas porque você não funcionou como sal e não tem funcionado como luz, não está aqui. Vamos pensar nisso. Nós somos a igreja. Nós somos a resposta. Amém? E outra coisa, Deus te chama, não dê desculpa. Deus não gosta de desculpas. Amém? Eu sempre digo para as pessoas que Deus é capaz de restaurar a tua vida do meio do pó. Deus levanta você do meio da ruína se for preciso. Deus reconstrói tua vida, tua casa, tua família, teu ministério. Deus reconstrói tuas emoções. Deus perdoa qualquer tipo de pecado que você tenha cometido. Mas uma coisa que Deus não tolera em você, sabe o que é? Suas desculpas. Deus pode fazer tudo, mas não tolera suas desculpas. Sabe por quê? Porque Deus sabe quem é você. E Deus sabe quando você está dando desculpas. Ou para não ser usado por Deus, ou para não receber de Deus o que realmente você precisa na sua vida. Né? Tu já convidou alguém? Talvez alguém hoje foi convidado e disse que estaria aqui, né? Mas ela não deu desculpa para você? Qual a desculpa que ela deu? Essa mesma desculpa ela está dando para Deus o tempo todo. Mas nós também estamos dando outras desculpas. Às vezes não é essa desculpa de aceitar Jesus, mas é outra desculpa de ser usado por Deus. Entende? Só que Deus sabe quem está dando desculpa. E é disso que se trata. Porque diante de Deus nós somos nus. Hã? Você está vestido para mim, vestido para os outros. Mas diante de Deus, Deus não enxerga a tua roupa. Deus enxerga você, como você é, na tua autenticidade. Deus enxerga você, como diz o ditado, nu e cru. Hã? É assim que Deus te vê. É assim que Deus nos vê. Então, é disso que a palavra de Deus está tratando. E espero que você não dê essas desculpas para Deus. Até porque chegará um tempo que você não vai ter mais argumento. Ou você se entrega de verdade para Deus, ou você vai ter uma grande decepção. É muito triste quando ou alguém chega num tempo irreversível da sua vida. Quando a pessoa tinha todas as oportunidades, todos os tempos, todos os momentos, e ela vai dizer assim: por que eu não fiz o que tinha que ser feito? Quando eu tinha oportunidade, quando eu tinha tempo. E é interessante que Deus está nos dando tempo, todo momento.
Deus nos dá oportunidades para você, em todos os aspectos. Hoje eu tive oportunidades de Deus. Talvez eu não tenha dado a devida importância, mas eu tive a minha oportunidade. Eu tive a minha chance. Então, da mesma forma é você. E nós temos que pensar nisso. Amém, queridos? Sua vida pode brilhar, sua vida pode ser extraordinária, ou não, depende de você. Então eu queria que você pensasse muito bem, refletisse muito bem nesses aspectos da vida. Eu estava lembrando de vou contar aqui para vocês uma pequena história de uma pessoa que um dia serviu a Deus. Essa pessoa era muito dedicada, muito fiel, sempre honrou a Deus, serviu a Deus com seu coração. Mas ela começou a ter decepções na sua vida. Ela começou a ter alguns momentos de pressão, de deserto, de opressão, de dificuldades. Então um dia ela chegou para Deus e falou assim: Deus, eu não quero mais te servir, porque eu achei que o Senhor falhou comigo na hora que eu mais precisava. E ela se afasta, ela vai embora, ela deixa Deus. Mas aí ela encontra uma pessoa que estava pescando, e na caminhada ela passou por um determinado rio e tinha uma pessoa pescando. E a pessoa que estava pescando olhou para ela e falou assim: eu estou vendo que você está cansado, estou vendo que você está ofegante e muito triste. Você gostaria de ficar um pouco? E eu estou pescando, e eu peguei alguns peixes, e eu vou preparar uma comida, e você poderá comer junto comigo. E ela falou assim: tá bom, eu vou comer com você. E sentou, e começaram a conversar, e começaram a comer o peixe assado, comeram à vontade. E depois que a pessoa estava bem satisfeita, ela disse: eu vou prosseguir minha viagem. E aquele pescador falou para ela: Você está fugindo de alguma coisa? Ela disse: não estou fugindo de ninguém, de nada. Você está fugindo. Mas você percebe que as tuas ações, elas te condenam. As tuas atitudes, as tuas palavras estão te condenando. Por que você está fugindo? Ela disse: eu não estou fugindo de ninguém. Eu sou só, moro só, nunca tive ninguém na minha vida. Eu disse: não se trata disso. Mas tem um olhar, tem atitudes, tem palavras de fuga na sua voz. E aquela pessoa então parou e disse assim, parou um pouco e disse: olha, na verdade eu estou muito decepcionado, estou decepcionado com Deus. Eu servi a Deus a minha vida toda, fui fiel a minha vida toda. Eu nunca abandonei minha fé, mas hoje eu estou vivendo um momento assim muito, muito ruim na minha vida. As coisas não começaram a dar certo mais, estou tendo perdas, não tenho suprimento, sirvo a Deus, sou fiel a Deus, e eu estou indo embora, estou indo para a minha vida, não quero mais servir a Deus, estou saindo desse povoado. E de repente o pescador voltou para ele e falou assim: senta aqui. Você sabia que eu sou o teu Deus? Quantas vezes faltou alimento para você? Você encheu agora o seu estômago?
com esse peixe. E ele ficou estatelado, não sabia o que dizer, ficou olhando para aquela figura que estava à sua frente. E envergonhado. E de repente, por alguns segundos, ele fecha os olhos, e quando ele abre, já não existia mais um pescador ali. Mas existiam peixes de verdade naquele lugar. E ele havia comido. E muitos peixes assim numa cesta. E ele então se arrepende, ele pede perdão a Deus, dobra o joelho e começa a orar. David Livingstone foi um dos maiores missionários, ganhadores de almas da sua geração. Volta para o seu ministério, para o seu mistério, e Deus faz coisas extraordinárias. Mas ele conta na sua experiência, ele diz, foi preciso eu aprender, ser confrontado por um pescador, que na verdade era Deus, era um anjo de Deus, para que eu voltasse ao meu propósito. E ele fala que as decepções da vida levam o ser humano a cometer loucuras. Eu vejo as pessoas se decepcionando com Deus, com família, com ministério, com tantas coisas. Não se decepcione não, meu amigo. Sabe por quê? Porque Deus está nas mínimas coisas, todos os dias falando conosco. Amém? Se Deus não está na figura daquele todo-poderoso que se assenta num trono, Ele está na figura de um pescador. Entende? Ele está na figura, talvez, de um motorista de ônibus, talvez de um taxista, de um motorista de Uber que você pega, que te dá uma palavra. Você entendeu? Deus pode não estar no seu trono todo-poderoso, mas Ele pode estar numa pessoa que você encontra no elevador e que sorri para você e que mostra para você que tem paz no seu coração, que tem alegria na sua vida, e você olha para aquela pessoa e diz, poxa, ela tem um brilho diferente. Só que esse brilho diferente é o poder de Deus, é a luz de Deus, é a glória de Deus, é a graça de Deus que está na vida dessa pessoa. Porque Deus te ama e quer se revelar para você. Só que nós não sabemos muitas vezes, nós não entendemos muitas vezes como é que Deus se comunica conosco. Então seja o que você tem que ser em Deus. Seja luz, seja sal. Corresponda, para de dar desculpas para Deus. Até quando você vai dar desculpa para Deus? Falei para você ainda agora há pouco. Deus te levanta do meio do pó, do meio da ruína. Deus apaga todos os pecados que você cometeu, se você confessar. Deus te limpa, te lava com seu sangue. Mas Deus não tolera as suas desculpas. Ele vai ao teu encontro se for necessário. Dois rapazes, dois discípulos decepcionados com Jesus, vão para a estrada de Emaú, vão para uma aldeia chamada Emaús. Quando Jesus morre, quando há a crucificação, a Bíblia diz que Jesus foi lá ao encontro deles, começa a conversar com eles, pergunta, o que vocês estão fazendo? Para onde vocês estão indo? Eles não viram, porque a Bíblia diz que os seus olhos de incrédulos, que os seus olhos de nécios estavam fechados, eles não viam, eles não discerniram que era a pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus pergunta, para onde vocês estão indo? E eles dizem, aliás, Jesus pergunta, o que vocês estão conversando? Que papo é esse que vocês estão, que está rolando entre vocês? E eles dizem, você é o único que está em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Nós estamos falando sobre Jesus Nazareno, aquele que era o profeta, que era o Messias, que era o enviado e tal, não sei o quê, que morreu. Os romanos o mataram, o crucificaram. E Jesus pergunta, então vocês estão decepcionados? Porque nós esperávamos que ele fosse trazer a redenção para Israel. Nós esperávamos que ele fosse o Messias. Mas ele morreu.
Então Jesus começa a falar das Escrituras para eles. E a Bíblia diz que os olhos deles começaram a se abrir, eles discerniram que era Jesus quem estava com eles. Quando Jesus quebra o pão na mesa da comunhão e lhes dá. Mas aí eles percebem que Jesus já não estava mais, Jesus saiu. E quero dizer para você que eles voltam para Deus. Eles se arrependem, voltam de Emaús, vão para Galiléia para o encontro com os outros discípulos. Porque as pessoas estão assim, elas estão decepcionadas com as coisas que não acontecem. Mas não é você que organiza o tempo de Deus na sua vida, entendeu? Não é você que determina o tempo de Deus na sua vida. Quem determina o tempo de Deus na sua vida é Deus. Então não se decepcione com Deus. Ele faz o que tem que fazer no tempo dele, na hora dele. Eu também estou pregando para mim, porque de vez em quando eu me decepciono um pouquinho. Mas tem que ficar firme, tem que acreditar, tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas. E eu fui chamado para brilhar, para ser sal. Eu não quero ser pisado, mas eu quero entender o que Deus está fazendo. Amém? Então entenda que Deus te chamou. Entenda a visão, entenda o projeto, o propósito, mas entenda o tempo de Deus. Não é você que controla a agenda de Deus na sua vida. É Deus quem controla a sua própria agenda na sua vida. Porque se você tivesse poder para controlar a sua agenda, eu tenho certeza que só teriam coisas boas na sua vida. Não é? Só teriam dias bonitos, maravilhosos. Na sua agenda só teria tempo de alegria, de paz. Na sua agenda teria um bom emprego, teria poder financeiro muito grande, você estaria no topo, né? Na sua agenda teria um bom carro, de última geração, teria uma casa linda e maravilhosa, não é? Essa é a agenda que você traça para você. Na sua agenda teria as solteiras teriam um marido maravilhoso, e os solteiros teriam uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, né? Na sua agenda você estava lá em Dubai, no hotel 5 estrelas, né? E não preferindo estar batendo no domingo de manhã na porta de alguém, como diz a música. Aí o cara perde o hotel de Dubai para bater na porta da menina. Se você controlasse a sua agenda, eu tenho certeza que na sua agenda tinha até uma lista de vários pecados que você iria cometer e que no final você não se condenaria e não se julgaria. E não teria nenhuma culpa, porque você controlaria a sua agenda. Entende? Mas acontece que nós não temos esse poder. Esse poder só quem tem é Deus. O único poder que você tem nessa questão toda é só pedir a misericórdia de Deus e falar: Senhor, controla os meus dias. Age nos meus dias. Não me permita viver essa experiência amarga. Não me permita viver essa angústia, esse problema. Mas você sabia que são exatamente os problemas que fazem com que você não seja tão arrogante e tão soberbo? Que te faz entender que você ainda é humano, que você é limitado, que você não é o dono de tudo, que você tem limites. São exatamente os problemas que nos deixam assim, que nos fazem pequenos e nos fazem menores. Conversei com um homem uma vez que estava com câncer em estado terminal. E esse homem muito rico, vivendo aos 45 anos de idade, morrendo.
muito rico. E eu fiz a pergunta que não quer calar. O que você daria? O que você faria hoje para ficar bem? Ele disse: eu daria todo o meu dinheiro pela minha saúde, pela minha cura. Ele disse: porque dinheiro eu posso ganhar de novo, mas a minha saúde não. Não depende de mim, não depende dos médicos e não depende do meu dinheiro. Eu falei: amigo, ele era um desviado. Entende? E eu tenho essa sorte, porque várias pessoas com câncer morreram nos meus braços. Eu lembro de uma mulher que também tinha a mesma história. Conheci ela em uma semana. As filhas dela me pediram para acompanhar essa mulher. Uma família muito rica. Em uma semana que eu conheci essa mulher. Ia todos os dias praticamente no hospital. E eu lembro que ela morreu nos meus braços. Eu falei: meu Deus, eu não posso mudar a vida das pessoas. Eu lembro que a filha dela me segurava e falava: pastor, faz alguma coisa. Eu falei: eu não posso. Está além de mim. Eu só posso orar e confortar o coração dessa mulher. E ela aceitou Jesus antes de morrer. Eu falei: você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. E ela confessou. Mas ali você vê o quanto dinheiro, poder, não significa nada diante de uma fatalidade. Então eu estou dizendo para você que chegou o tempo de parar de dar desculpa para Deus, seja para um chamado ministerial, seja para chamado para ganhar alguém, ou seja pelo chamado para você ser sal e luz, ou seja pelo chamado de você simplesmente render-se a Deus, entregar-se a Deus. É hora de você pensar na sua vida, mas é hora de você pensar na sua eternidade, no seu futuro, na sua salvação. Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida de verdade? Ou você é um admirador de Jesus? A Bíblia diz que não há... Pedro disse, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, 3:12, porque não existe salvação debaixo do céu em nenhum outro nome a não ser o de Jesus Cristo. E somente pelo arrependimento somos salvos. Jesus tem o nome sobre todo nome. Então só tem Jesus, não mais ninguém. É Ele. E para que você entenda como ser humano, criação de Deus, você precisa confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Pedro disse: porque não há, o povo, 3.000 almas, ouvindo a palavra, perguntaram: o que temos que fazer para sermos salvos? Pedro disse: arrependei-vos e sejam cancelados os vossos pecados. E confessem a Jesus como Senhor e Salvador, porque nem embaixo na terra, nem em cima do céu existe um nome acima de todo, acima deste nome, que é Jesus Cristo. Então, queridos, esta é a palavra. Ou você tem um chamado para ser um ganhador de almas nessa geração, ou Deus está te chamando para uma reconciliação, ou está te chamando para uma entrega genuína, para que Ele comece algo na sua vida. Amém? Mas seja como for, Jesus hoje está nesse lugar para mudar a sua história,